tua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, mais terrível do que falso Deus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizer o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais terrível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Uma palavra de oração, meus irmãos. Estamos na presença gloriosa do nosso Deus. Damos as boas-vindas aqui aos irmãos presentes conosco. Também vocês que estão acompanhando remotamente aqui pelo canal da igreja. Nós bendizemos o nome do nosso Deus por cada um de vocês aqui conosco. Nós vamos orar pedindo ao Senhor que traga por meio do seu Espírito iluminação para nossa mente, nosso coração, possamos realmente desejar ouvir a voz do Senhor nessa noite, através da pregação que nos será aqui dada pelo presbítero Fabrício. No livro dos Salmos, temos sido edificados ao longo deste ano com essa leitura preciosa, com essa exposição preciosa do livro dos Salmos. O saltério nos tem sido dado, já estamos aí próximos de concluir o primeiro dos 5 livros dos Salmos que nós temos nessa coleção de 150 salmos que foram inspirados por Deus e que se constituiu
no inário, na antiga dispensação do Padre. Outros salmos que não estão nos salmos, ou outros cânticos dados por Deus, inspirados por Deus, estão em outras porções das Escrituras, os quais também aqui utilizamos alguns deles. Nós bendizemos o nome do Senhor por esse trabalho glorioso que tem sido realizado e que tem servido para edificar as nossas vidas e a vida, certamente, de tantas outras pessoas que têm acompanhado a gente por aqui. Nós vamos orar, vamos cantar uma segunda canção, e aí já vamos passar para o presbítero Fabrício nos trazer a pregação nessa noite. Pai Santo, nós rendemos graças ao Teu nome mais uma vez, queremos Te bendizer por esse início de noite precioso, abençoado, que temos a oportunidade de estar aqui com alguns irmãos presencialmente no salão de reuniões da igreja, mas também tantos outros servos do Senhor, nossos irmãos amados, nossos amigos queridos que estão acompanhando a gente por aqui. Que o Senhor derrame graça sobre nossas vidas, que o Senhor manifeste sobre nós as Tuas bênçãos. Rogamos que a Tua boa mão esteja sobre cada um de nós. Nós clamamos pela iluminação do Teu Espírito, a fim de que possamos crer na Tua palavra mais uma vez, e um pouco mais, e também compreendermos aquilo que ela nos diz. Nós Te bendizemos, ó Deus amado, por este meio de semana que alcançamos até aqui. Estamos felizes porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos tem livrado de todo mal. Louvamos o Senhor pelos livramentos, pelos cuidados, louvamos o Senhor pela providência para com as nossas vidas. E agora, mais do que todas as demais coisas, o louvamos por Tua palavra, que não volta para o Senhor vazia. A Tua palavra que nos tem sido dada, ó Deus, e para que ela continue sendo a lâmpada que alumia os nossos pés enquanto caminhamos nesse mundo tenebroso. Que as Tuas palavras, ó Deus, preencham sempre os nossos lábios, que o nosso coração seja transbordante dela, que aquilo que proferimos seja agradável à Tua presença, por estar, ó Deus, todo o tempo sendo modelado o nosso linguajar por aquilo que a Tua Escritura nos ensina. Nós queremos nessa hora pedir mais uma vez o perdão dos nossos pecados e rogamos por todo o Teu povo, Senhor. Seja esta igreja local, seja todos os nossos irmãos de tantas outras comunidades, de tantos outros lugares, nossos amigos queridos também, sejam todos nessa noite abençoados pelo Senhor. Fica conosco, dá-nos a Tua graça, em nome de Cristo pedimos. Amém. Amém. Deixa eu ver aqui um outro cântico para a gente poder louvar o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor com um cântico. Me fugiu aqui onde é que eu estava. Deixa eu ver se eu lembro aqui a letra. Estou conseguindo lembrar aqui o cântico que eu pensei mais cedo para a gente cantar. Deixa eu ver se eu acho ele aqui rapidinho, tá bom? Seja engrandecido. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o
salvação. Pois sei que sobre todos é Senhor. Pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Professor Fabrício. Graças, amados irmãos, graça e paz da parte de Cristo. Amém. Aos presentes aqui e aos irmãos também aqui na live. Louvamos o nome do Senhor por mais um encontro na quarta-feira. Tivemos um período de oração, não peguei todo o final, estava em trânsito. Na hora de sair do trabalho houve um empecilhozinho que eu tive que voltar para a máquina e fazer uma intervenção no sistema junto com um colega. Mas louvamos ao Senhor por estarmos aqui com os irmãos presentes. Poderíamos estarmos em maior número fisicamente, mas acreditamos que aqueles que aqui acompanham também estarão hoje para aprendermos um pouco mais sobre o saltério. O pastor trouxe uma introdução muito interessante para nós. Hoje, uma oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre a questão da nossa humanidade, de quem somos. Se vocês ouviram as pregações, se não, corram aqui no canal da igreja, algumas que falamos justamente sobre a história do povo de Deus cantada, que é aqui a composição dos salmos. O plano de fundo para estes salmos nada mais é do que a vida da história, ou melhor, a vida da igreja na história da sua caminhada no Antigo Testamento. E com isso, meus irmãos, nós percebemos o reinado do Messias ali sendo, de fato, profeticamente transcrito nos Salmos, mas a lei de Deus como base para tudo isso. E tendo a lei de Deus como referência, o homem tende a refletir sobre a sua conduta, sobre quem nós somos, como estamos constituídos, como devemos nos portar no mundo. E nós vimos que o Salmo 38 falou um pouco sobre essa questão, a questão física, é claro, mas também a questão espiritual, a parte em que o homem ele se preocupa com a sua formação espiritual. E Davi aqui, nesse momento, no Salmo 39, é como se fosse uma extensão do que nós começamos a ver lá no Salmo 38. Assim, no pensamento filosófico, ele começa a trazer um tom filosófico nos seus questionamentos aqui. Ele pergunta
sobre o sentido da vida. E eu quero ver com vocês aqui, ler esse Salmo 39, para começarmos aqui a chegar no finalzinho desse primeiro livro, como o pastor bem falou aqui no início. E vocês entendem que, ao ler isso aqui, não é algo que seja repetitivo. Você está ouvindo uma pregação hoje, essa repetição, mas não é. É porque se você não aplica a sua vida aquilo que está aqui, você vai, de fato, não aproveitar muito. Mas se você está entendendo o dilema da vida de Davi, como também o seu dilema, como o meu dilema, quantas vezes eu sou confrontado aqui? Esse aqui é um ponto que eu vou ser confrontado. Já peguei, realmente, eu fico fugindo às vezes de algumas coisas, mas usar esses artifícios nos leva a consequências. E consequências são situações que sobrevêm àqueles que não observam a lei de Deus como princípio para a sua conduta. E veja aí, Salmo 39, Davi, vou ver aqui com vocês na NVI, vocês acompanham nas versões que vocês estão aí, nas suas Bíblias, mas a versão 39 tem por título, para o mestre de música, ao estilo de Jedutum, Salmo davídico. Ele começa dizendo, eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei, resignado, e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então eu comecei a dizer, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra, e vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim um objeto de zombaria dos tolos. Estou calado. Não posso abrir a boca, pois tu mesmo fizeste isso. Afasta de mim o teu açoite. Fui vencido pelo golpe da tua mão. Tu me repreendes e disciplinas o homem por causa... Tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. Como traça, destróis o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. Ouve a minha oração, Senhor. Escuta o meu grito de socorro. Não sejas indiferente ao meu lamento, pois eu sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá e deixe de existir. Meus irmãos, quão maravilhosa é essa reflexão de Davi. Às vezes estamos envolvidos em situações que não paramos para pensar, para ponderar acerca de nossa própria vida. A situação aqui de Davi é clara, envolve pecado, envolve algo que o aflige, mas ele está também num ambiente, numa situação que não é como a do Salmo Salmo 23, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge-me a cabeça com óleo. Ele está agora diante de pessoas que
estão ali presenciando a sua dor, a sua angústia, e ele se põe agora calado, sem poder defender-se e nem mesmo ter Deus em sua defesa, porque ele sabia que sobre ele estava uma acusação. Ele era pecador e confesso, ele sente-se nessa situação como se a mão de Deus estivesse pesando sobre ele, sobre o seu pecado, sobre a sua mazela, sobre aquilo que o fazia afligir a alma. Mas Davi aqui nesse texto, ele traz algumas questões importantes para nós. Primeiro, na sua estrutura, esse texto divide-se em duas partes. Ele traz um momento de reflexão, logo em seguida, ele traz uma oração e um apelo por auxílio. E isso se dá em dois momentos. É uma repetição de fatos aqui. Vocês veremos aí, então, que no verso 1 a 3 há uma reflexão, ele está em silêncio. Depois, no versos 4 e 6, vocês percebem que ele faz uma oração, e no verso 7 e 8 é uma oração agora mais apelativa, por socorro, por misericórdia. E essa mesma estrutura se repete a partir do verso 9, aí a reflexão, a uma outra oração do verso 10 e 11, e por fim ele aí traz do 12 e 13 o seu apelo novamente. Mas o que está em questão aqui neste salmo? É que Davi está refletindo sobre a natureza da vida humana após o pecado, a vida que ela passa a ter um tom mais diferente do que foi proposto no início. O homem tinha vida eterna, agora esse homem experimenta a fugacidade da vida, ele experimenta agora a brevidade da vida, ele experimenta agora um encurtamento da sua existência na Terra. E além dessa preocupação, Davi ele está falando como se deve viver a vida. Ele está preocupado com essa sua conduta, ao ponto de que isso faz pensar de como foi aproveitada a sua vida, de como está sendo conduzida a sua vida. E eu quero dizer para vocês que essa é uma preocupação de poucos. Porque, para pensar assim, primeiro precisamos ser iluminados pelo Espírito Santo de Deus. De saber que todos fomos caídos junto com Adão e que precisamos reatar os laços com Deus. Se vocês observarem, uma das coisas que eu preguei no Salmo 38 foi acerca da necessidade de reconciliação, primeiro com Deus. Eu falei acerca das duas tábuas, os relacionamentos que temos que ter preocupação em reatar. E é claro que se isso não vem de Deus, não é produzido na vontade de Deus, o homem ele ficará separado. Mas é Deus quem produz no coração do homem o arrependimento para que o busque. E isso só é possível por meio da pregação, o contato com a palavra de Deus. Não pense que quando você ouve pregações, mas como ouve palestras ou tidas pregações que vão apagar a sua alma ao ponto de você se sentir bem consigo mesmo, não pense que você vai encontrar salvação para si. Porque isso só faz com que o homem ele se conforme em si mesmo. Aqui nós temos um homem inquieto, inconformado com a sua vida. Por quê? Alguma coisa inquietava Davi. Veja o verso primeiro. Alguma coisa inquietava ele. Eu disse para os meus interlocutores o meu pensamento que estava na minha mente naquela ocasião. Ele disse para si, mas ele estava agora conversando com seus interlocutores aqui nesse salmo. E vejam que Jedutum é um mestre de canto e Davi dedica esse cântico aqui a ele, no estilo que ele tocasse, para que as pessoas soubessem o conteúdo. De fato, ele diz: vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras.
porém mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Esses 3 versos aqui, eu vou ler o segundo e o terceiro para vocês entenderem. Enquanto me calei resignado e me contive, inutilmente minha angústia aumentou. Inutilmente, perdão, minha angústia aumentou. Meu coração ardia em meu peito. E enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer, ele vai citar a oração. Estou aqui na NVI. Vejam que Davi está levantando uma questão. Diante de fatos que o fazia estar irritado, talvez, inquieto, angustiado, não se sabe. Alguns vão pensar que Davi está levantando aquela mesma questão em que Asaf levanta no Salmo 73 e que já vimos agora, esqueci o Salmo, acabei de não anotando aqui, mas que já vimos aqui, nos Salmos próximos aqui, em que Davi, ele faz aquela mesma retratação de Asaf. Porque o ímpio prospera, porque eles são vistosos, são fortes. E Davi está inquieto com o seu julgamento diante de pessoas que querem o seu mal. E, na verdade, ele poderia, na autodefesa, falar contra aqueles que estão ali, mas ele sabe da sua condição. Por isso que ele diz, eu vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Às vezes nós somos impulsivos. Às vezes nós somos pessoas que tomamos as nossas iniciativas baseadas em coisas que não são dignas diante de Deus, diante de uma conduta cristã. E isso pode ser uma situação muito drástica. E Davi, ele tem consciência que se ele abrisse a boca naquela situação, ele seria de fato alguém que se colocaria em maus lençóis, em piores lençóis, vamos dizer assim, em situação mais complicada. Por isso ele decide amordaçar a sua boca na presença de pessoas ímpias. Essa reflexão, meus irmãos, ele faz em silêncio. E agora ele está trazendo isso aos seus interlocutores. E por que ele está... Davi, ele justifica no verso 2 que era justamente a tentativa de ficar bem diante daquela situação que ele escolheu calar-se. Muitas vezes nós acreditamos que o silêncio é um remédio, mas ele não é. Vocês veem aí por quê? Porque Davi, ele recorre a meios pelos quais ele não vai conseguir resolver o seu problema. Davi, ele sabe, ele tem consciência do seu potencial em piorar a sua situação. Mas o que ele escolhe fazer é amordaçar a sua boca para não falar diante dos ímpios, mas não é preocupado de fato com aquilo que está na sua mente como algo piedoso, mas a sua preocupação era de que ele não viesse de fato falar as verdades que aqueles estavam ao seu redor. Porque quem estava ali ao seu redor? Eram ímpios, estavam diante da sua presença. E ele diz, enquanto me calei, resignado, decidido a aceitar aquela situação, calando-me diante dos fatos que ali estavam havendo, ele percebe que ele fez isso, essa tentativa de se conter inutilmente. Por quê? Porque a solução do homem não está em si mesmo. A solução dos
internet implica comigo, meus irmãos. Então, é a postura diante dos fatos. E ele, no verso 3, vai dizer assim: meu coração ardia no peito enquanto eu meditava. O fogo aumentava, então eu comecei a dizer. Veja, quando é que Davi ele recorre à oração, meus irmãos? Quando ele percebe que os seus métodos, a sua maneira de tentar resolver os problemas não é a melhor. Não é sentindo raiva do ímpio. Não é sentindo, talvez, indiferença do ímpio, que está presenciando a sua situação de pecado. Mas ele percebe que aquele calar-se só fazia com que ele tivesse dentro do seu coração, dentro de si, um maior desejo de tentar controlar-se, mas focando para algo que ele não conseguia controlar. E ele pensou sobre isso. O texto diz: enquanto eu meditava. É durante um momento de reflexão. E refletir sobre quê? Sobre algo que você ouviu. Sobre algo que você recebeu. Sobre algo que foi lhe dado a saber. Ninguém reflete sobre... Aí, não estou pensando em nada. Não, você está pensando em alguma coisa. Lembrei aqui de Laércio naquele dia. Você está pensando em algo. Alguma coisa está passando na sua cabeça. Enquanto nós refletimos acerca do que sabemos... E, é claro, se você ouve e você tem a Deus como fundamento da sua vida, essas coisas vão inquietar o seu coração. Mas você não deve canalizar isso para a sua justiça própria. A internet hoje está caindo. Escolhe a quarta-feira. Então, meus irmãos, Davi ele faz uma reflexão, reflete sobre isso. O coração dele ardia no peito. Isso corresponde a dizer que havia um incômodo em sua alma acerca de sua posição. E aí eu fico pensando com vocês. O Salmo 1 nos diz uma coisa. Vocês lembram? Salmo 1, verso 2. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Onde está a nossa satisfação? Se há uma pessoa insatisfeita, como Davi aqui está se apresentando, diante do seu próprio pecado, diante das pessoas que estão circulando ao seu redor ali, o que se faz? É meditar. É buscar socorro em Deus. É buscar socorro na referência divina em que eu tenho que viver. Eu pequei, e agora, pastor? Venha um conselho. Confesse. Procure um irmão que o ajude a conduzir ao caminho. Ele diz: enquanto eu meditava, aumentava no meu coração o fogo. E aí ele decidiu orar. Essa aqui para mim é uma palavra para crente. Se você que não é crente, mas que sentiu o desejo de orar agora, que ouve-nos aqui nessa live, é porque o Espírito Santo tocou no seu coração para fazer. Porque sozinho o homem não tem meios de produzir para si salvação.
É o Espírito de Deus que o incomoda, que o leva a buscar a Deus em oração. Para quê? Para que ele possa conhecer como conduzir a sua vida. O Salmo 1 fala de conduta. A lei de Deus, ela é como um aio, ela aponta o caminho, ela aponta a Cristo. E o Salmo diz assim: enquanto eu meditar, o fogo ora. O verso 4. Ele passa a orar diante de Deus. Ele diz: Senhor, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias. Eu preciso refletir acerca daquilo que eu sou e de como eu estou conduzindo a minha vida e de como eu vou, para onde isso vai me levar, até onde isso vai me levar. Ele diz: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias. Me mostra. Abre os meus olhos para enxergar como é que vai acontecer as coisas daqui para frente, se nessa vida estiver. Com que finalidade? Para que eu saiba quão frágil eu sou. Meus irmãos, Davi está aqui trazendo uma grande preocupação filosófica. Ele está dizendo qual é o fim principal do homem. Isso nos faz lembrar nossos irmãos puritanos que trazem para nós ali, a partir daquela reunião, documento que nós temos estudado e está aqui no canal, é que se o meu desejo não está corretamente ajustado à vontade de Deus, eu não sei para onde eu estou indo. E só Deus pode me mostrar. Davi lhe disse: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida, o número dos meus dias, para que eu saiba o quão frágil sou, para que eu conheça a minha condição de pecador. Se Deus não nos abre os olhos para saber quem somos, nós continuaremos assim, nessa condição anterior, ou mantendo ressentimentos, ou mantendo-nos calados, injustificados, sem justificativa, melhor dizendo, nos achando injustiçados. Isso não é justo, isso não é justo. Muitas vezes eu ouço essa frase, mas de onde vem a justiça, meus irmãos? Davi, ele tem consciência aqui nessa sua oração. Aqui está então o silêncio, a reflexão do que ele estava pensando e que produz agora uma oração. E nessa oração ele traz um princípio. Para onde estamos indo? A que caminho está conduzindo, ou melhor, eu falava aqui há pouco, no verso, vou repetir aqui porque estava sem o sinal para vocês da live. Destes aos meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, um homem não passa de um sopro. Davi está refletindo acerca da sua pouca duração. Isso é efeito do pecado.
O homem, ele deveria viver eternamente. No entanto, o contato com o pecado fez ele descobrir a morte. E essa forma de enxergar agora a vida é uma preocupação para quem está sob julgamento. A duração da minha alma, ele diz, da minha vida, perdão, é nada diante de ti. Há um termo também que vemos aí como sopro, que é justamente parte do fôlego. É só um intervalo curto de alguém que emite o ar, né? Então, sopro é só uma parte, é a imagem de Deus no homem. No entanto, esse homem é menor do que Deus, apesar da sua vida refletir a Deus, mas ele é menor do que Deus. E o que a gente entende aqui, meus irmãos, é que a consciência do homem, ela vem em si, quando ele está, de fato, diante daquele que pode julgar assim. Para onde nos conduz toda essa Ele vai falar no verso 6. Sim, cada um dia volta como sombra, e não se agita, amontoando riqueza sem saber quem ficará com ela. Em vão se agita, amontoando riqueza sem saber quem ficará com ela. As incertezas de quem não sabe para onde está indo, leva a pessoa a viver de fato uma vida aflita, preocupada. Essa questão meio que filosófica de Davi aqui, meus irmãos, vai nos fazer refletir acerca de como temos conduzido a nossa vida. E como nós temos conduzido a nossa vida. Qual a finalidade de você estar aqui hoje? Não adianta você usar artifícios para conter-se. Não adianta você estar estabelecendo padrões pelos quais não se consegue nem mesmo dominar a si. Como você vai dominar as situações que estão ao seu redor? Davi sabia que não podia acrescentar nada a si. Por isso que ele diz que é como se fosse um palmo a vida dele. Já está dentro de limites que estão ali estabelecidos. No entanto, essa oração de Davi aqui aponta para uma necessidade, meus irmãos, de sermos conduzidos. Vocês verão, não a hoje, mas ele sabe que está sob juízo nesse salmo. E a consciência do pecador só pode vir a ter clareza se Deus tocar nele, para incomodar, para fazê-lo saber quem ele é. Eu estava vendo uma matéria de duas personalidades, em que uma era
comparada à outra, naquele diálogo entre si ali, e as duas apresentavam ter muito dinheiro, porém uma era arrogante e insensata até às vezes, querendo dizer que aquele que tinha menor poder monetário do que ela, era pobre e não sabia o que era riqueza. E muita arrogância falava assim. E eu fiquei depois lendo os comentários abaixo do vídeo e eu fiquei observando. Ela disse, e ela foi, é uma jovem, uma mulher, ela foi perguntada por aquele que ela chamava de pobre, sendo que é um dos caras mais ricos do Brasil. E ele dizia para ela: qual o seu objetivo aqui na Terra? O que você veio trazer? Ela disse: a minha beleza. Eu sou muito bonita, então os feios, diante disso, eu tenho a minha beleza a ofertar. Estou falando minhas palavras assim, não sei bem contar a história, mas eu fiquei observando. Ela esqueceu que em pouco tempo ela terá rugas, por mais que ela faça cirurgias e tudo, ela terá rugas, terá fraqueza física. Porque, como vimos no Salmo 38, é como se fossem flechas atingindo ela. E dia após dia ela vai morrendo, morrendo, até chegar à decomposição e ficar podre, fedida, como Davi fala no Salmo 38. Então aquilo é fugaz, não tem valor, não tem valor. Porque Davi diz, sim, cada um vai e volta como sombra. E em vão se agita, fazendo o quê? Amontoando riqueza sem saber com quem ficará ela. Qual é o fim principal do homem, meus irmãos? Eu quero trazer essa pergunta porque o salmista que está falando isso aqui não é Fabrício. É um rei que tinha sobre si uma promessa, mas ele estava com medo por causa do seu pecado. Ele estava com medo por conta das pessoas que o rodeavam. Ele estava com medo porque ele sabia que as mãos de Deus estavam sobre ele. E ele ficava pensando, de que vale estar preocupado com as coisas da vida, se eu não sei para onde estou indo? Qual o fim principal do homem, meus irmãos? Porque fim é finalidade, é para onde estou indo, qual o meu objetivo. Se as coisas em que eu faço não glorificam a Deus, nada disso tem valor. Se a minha vida não tem o sentido de glorificar a Deus, não tem valor isso. Tudo que eu fizer é em vão. Esse é um salmo sapiencial. E eu vou parar por aqui, vou fazer essas explicações finais, porque nós iremos para outra parte depois, a partir do verso 7. Mas vejam, melhor, a partir do verso 9. Eu vou ler até o 7 e 8 aqui. E ele vai fazer uma segunda oração. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Ele diz, minha esperança está em ti, no verso 7. Só Deus pode mudar o quadro de Davi, meus irmãos. Só Deus pode mudar o seu quadro. Não adianta você fazer nada se Deus não mudar o quadro da sua vida. E o verso 8 vai dizer assim, livra-me de todas as minhas transgressões. Não faça de mim um motivo de zombaria dos tolos. Foi o mínimo que ele se atreveu aqui a dizer daqueles que estavam esperando a derrota de Davi. Aquela plateia inteira que estava ali esperando a derrota do crente. Eram como tolos, de fato. Mas havia culpa do católico. Davi era um transgressor. E ele pedia a Deus clemência no seu apelo. Nesse primeiro bloco aí. Então nós pegamos a primeira parte, onde temos a reflexão sobre a vida. Isso conduzindo o pecador à oração, a buscar a Deus. Com um tom, é que Deus tenha clemência desse pecador.
Como você se encontra hoje? De que forma você está diante dos seus pecados? Como alguém que está ignorando os fatos e calando-se, até tentando conter-se diante daqueles que estão ali, e você fica sem querer dizer nada? Perceba que Davi, ele dizia que até o bem deixou de fazer. Enquanto, verso 12, enquanto me calei resignado, enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia no meu peito, enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então, comecei a dizer, eu acho que é uma outra versão. É uma outra versão, mas que você vai ver, acho que é a Ara. Vai trazer justamente que até o bem que eu queria, eu poderia falar, não falava. Então veja que conter-se, meus irmãos. Tentar conter-se, você vai deixar até mesmo de fazer, perdão, eu falei que era um. Mas é porque está em outra versão isso mesmo. Mas a versão lá diz que. É isso que aqui, eu achei que era o 2. Leia para mim, aquela irmã Beth vai ler aqui para mim. Gravam-se em mim as tuas setas. Não, 39. Recai sobre mim. 39. Ali é o 38. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Veja, na área mesmo. Calei acerca do bem, até o bem ele deixou de falar. Eu não vou falar mal dessas pessoas, mas também o bem eu nem falo para elas. Às vezes, com tolice, às vezes já citei isso. Mas não é assim, meus irmãos. Nossos métodos não são os métodos de Deus. Os métodos de Deus têm que ser os nossos métodos. Mas eu quero trazer essa reflexão. Qual o fim principal da nossa vida? É glorificar Deus em todas as coisas. E gozá-lo, desfrutar para sempre. Essa é a pergunta lá do breve catecismo, a primeira delas. Nós temos que entender, meus irmãos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Davi ele vai nos dar mais coisas aqui, mas eu quero parar aqui nesse verso de número 7, verso 8. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Mas ele tem um pedido. Minha esperança está em Ti, por isso livra-me de todas as minhas transgressões. O seu pecado, meu irmão, o meu pecado, eles estão trazendo uma perspectiva errada da vida para nós. Enquanto nós não mudarmos a nossa ótica, a nossa visão, nós estaremos envolvidos em uma cegueira tão grande que não veremos de fato a solução dos nossos problemas. Mas Davi traz uma palavra de esperança. É que ele sabe que ele não pode esperar de mais ninguém a não ser de Deus. E a nossa esperança está no Senhor. E aí, às vezes as pessoas, quando estão passando por momentos difíceis, assim como o Davi aqui, dizem assim, não quero falar, deixa eu viver meu momento. E aquele Davi aqui, quando calou acerca do bem, a dor se agravou. Só se agrava, porque um desabafo, não quer falar com as pessoas, o que acontece. A dor se agrava mais ainda. Verdade. A gente vai ver no retorno do retiro, depois teremos a oportunidade de conversar lá no retiro, aqueles que estiverem, acerca desse salmo, porque também aqui uma base, meus irmãos, eu quero fazer a aplicação aqui para finalizar, é o aconselhamento.
Pois, estava finalizando aqui. Sei que está difícil acompanhar, mas não guarde para si. Converse com Deus, fale com Deus. Diga, conte os seus problemas. Diga para Ele em oração. De Cristo, ou perdão, no caminho da cruz. Lá na situação em que ele estava orando com os seus discípulos, ele vai falar com o Pai. E ele diz: Senhor, se possível, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Se até o nosso Cristo, ele falou para o Pai acerca de nossa aflição, é porque nós também precisamos colocar diante de Deus em oração aquele que nos aflige. Não é sentindo raiva do ímpio, não é sentindo raiva de quem está te trazendo algum dano, não é sentindo raiva das situações que você vai se sentir melhor. Pelo contrário, isso vai aumentar o seu problema. Mas converse com Deus e diga para Ele: Senhor, em Ti eu tenho esperança. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar. Peço perdão aqui pela internet nossa, que sempre nos prejudica, e às vezes eu fico também aqui um pouco preocupado e acaba perdendo, mas eu sei que Deus, pelo seu Espírito, aplicou a palavra nos nossos corações. Vamos orar. Deus, nós damos graça a Ti e pedimos que o Senhor seja conosco. Nos ajuda, Senhor Deus, no entendimento deste salmo. Hoje, nessa breve introdução, onde nós vimos aqui algumas partes dele, nessa primeira sequência de fatos aqui que Davi relata, nas suas orações também, que nos faz refletir acerca de coisas primordiais na vida do homem, acerca de como devemos conduzir a nossa vida, como devemos também, muitas vezes, refletir acerca daquilo que falamos, mas sem deixar de falar a verdade. E quando nós devemos sair dessa situação de silêncio, estando ali silentes, de fato, e ir até a oração, em busca do auxílio do Senhor. Porque não é guardando conosco que iremos ter soluções, mas é confessando a Ti, ó Deus, em oração, como o Teu Filho nos ensinou, a ir até o Senhor em oração. E orareis assim: o Pai nosso que está no céu, aquele que está a nos envolver com essa santificação dia a dia, porque Ele é santo. Tu, ó Deus, és santo. Ó Pai, nós assim queremos aprender a conduzir as nossas vidas em oração, como temos aprendido, como estamos aprendendo aqui todos os dias às 7 horas da noite, de como levar a nossa vida em oração. E Davi, ele entendeu isso. E ele confessou que a sua esperança estava em Ti, Deus. Por isso, nos abençoe e nos faz confiar e crer que a nossa esperança está em Ti. Fica conosco, nos dá a Tua bênção, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Fala, pastor.